Brava gente brasileira, longe vá, de bom servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Também um partido que tem aqui nesse estado, no estado de São Paulo, teve muita discriminação ao PDT. Até porque o nosso partido tem uma história, né? E que vem lá de Getúlio. Então, São Paulo é o único estado que perdeu uma guerra e comemora. Só para lembrar do Getúlio e ficar com raiva dele, né? É 9 de julho. Mas eu fui anistiado, porque quando eu voltei para o PDT, eu fui fundador do PT, junto com o Edinho, provavelmente, lá no começo, né? Depois eu fui para o PDT em 83 e fiquei no PDT até 94. Depois me pediram para ir para o PTB para ajudar um companheiro. Eu fui e saí do PTB e voltei para o PDT há uns 6 anos atrás. Mas quando eu voltei, eu fui lá em Cunha. Cunha foi por onde o Getúlio, terra do Gaspar, por onde o Getúlio invadiu São Paulo. E lá me deram uma comenda lá e me anistiaram, portanto, da questão do Getúlio. Mas então São Paulo é um estado que tem um preconceito muito grande com o PDT, né? Porque o PDT tem a tradição do trabalhismo, né? Nós temos uma história do trabalhismo. São Paulo, por exemplo, é a única cidade, São Paulo, por exemplo, é a única cidade que não tem uma avenida Getúlio Vargas, não tem nada a ver com isso. Então eles têm uma discriminação. Mas a gente vem rompendo um pouco isso, né? Acho que esse trabalho que a gente vem fazendo no PDT, atraindo lideranças sindicais, lideranças empresariais também, e agora, para nós da vinda do Coca Ferraz é muito importante, porque é um dos grandes professores de universidade. Temos também então, uma classe importante, que é essa classe dos professores, a classe média, portanto. E eu quero dizer, Coca, que tenho certeza que você vai ser um dos companheiros que nós vamos eleger em São Paulo. Aê! Na cidade, na região, e eu tenho certeza que vamos fazer uma grande bancada de gente boa aqui em São Paulo, né? Como o Zipólio fica aqui, com você. Acho que nós vamos fazer uma grande bancada e vamos poder, não só essas bandeiras que você levantou aqui, mas manter a nossa tradição de defesa das bandeiras dos trabalhadores, né? Porque quando a gente fala de trabalhador, dá a impressão que a gente abandona também o setor patronal, mas é bom lembrar que quem mais defendeu agora na crise do setor empresarial foram os trabalhadores, né? Porque foi conosco que o governo Lula negociou, por exemplo, a redução do IPI dos automóveis. Foi conosco que o governo Lula negociou o aumento do salário mínimo, que as pessoas falam, o que tem a ver aumento do salário mínimo do empresário? O aumento do salário mínimo, hoje a imprensa diz que o Brasil saiu da crise pelo mercado interno. O que é o mercado interno? O mercado interno foi a luta que os trabalhadores fizeram para aumentar o salário, para pôr dinheiro na mão das pessoas, para as pessoas comprarem. Porque se nós dependêssemos nessa crise do mercado internacional, nós continuaríamos em crise como a Europa está, como os Estados Unidos continuam na crise. Nós saímos porque o povo brasileiro comprou e o Brasil saiu da crise. E comprou com Bolsa Família, né? Programa de renda das famílias, comprou com o aumento do salário mínimo que nós colocamos lá, conseguimos 12% no mês de fevereiro, no meio da crise. 12% significou quase 5% de aumento real do salário mínimo, 40 bilhões de reais na mão das pessoas mais pobres. Enfim, fomos nós que fomos lá negociar a redução do IPI em linha brancas. E por último, foi conosco que o governo Lula fez a barreira do aço, porque os grandes empresários do Brasil não tinham conseguido. O presidente Lula não queria fazer. Fez basicamente que Força Sindical e CUT foi lá pedir ao Lula, até muito puto da vida fez, né, dizendo que não era uma coisa boa, mas fez. Enfim, mas garantiu o emprego aqui no Brasil, né? Então acho que quando a gente fala do trabalhador, eu acho que a gente saiu da crise do ponto de vista dos trabalhadores. Porque se nós dependêssemos do ponto de vista único desses grandes empresários, vocês se lembram qual que era a saída que eles apontavam. Era tirar direitos, era cortar salários, né? E se tivéssemos feito isso, com certeza estaríamos em crise até hoje, né? Nós fizemos no Congresso da Força Sindical recentemente, tiveram aqui representação de 40 países. E eles vieram para cá basicamente para saber por que o Brasil saiu da crise e os demais países continuam em crise. Então acho que quando a gente fala essas coisas
defesa dos interesses dos trabalhadores, na verdade nós estamos defendendo que o Brasil possa ser melhor, possa ter mais renda, possa ter mais condições para enfrentar essas situações de crise. Mas eu queria também dizer, companheiros, que como a gente sai da crise, a gente tem que acelerar um pouco mais. Por isso que nós estamos defendendo a redução da jornada de trabalho para valer. Tenho certeza que se for colocado em votação, e nós vamos conseguir pôr em votação, nós vamos ganhar a redução da jornada de trabalho com mais de 90% do Congresso. Tem hoje o entendimento dos deputados que tem que votar e que tem que reduzir a jornada. Porque o Brasil cresceu, teve muita produtividade, muita lucratividade, e isso, de certa maneira, não foi dividido com os trabalhadores. Nós também fizemos recentemente, e a imprensa deu muito pouca atenção, espero que ainda dê, um grande acordo com o governo Lula sobre a questão dos aposentados. Porque nós sempre cobramos que o presidente Lula não poderia terminar 8 anos de mandato sem cumprir uma dívida histórica com os aposentados. Primeiro, garantiu, então, a política para o salário mínimo até 2023, de aumento de inflação mais o PIB até 2023. Conseguimos pela primeira vez na história do Brasil, que os aposentados que ganham mais que o salário mínimo vai ter aumento real do salário. Pela primeira vez, porque no governo Fernando Henrique nem a inflação se aplicava. Nós conseguimos no governo Lula aplicar a inflação. E agora, neste acordo que fizemos recentemente, vai ter a inflação mais a metade do PIB de 2010 e 2011. E conseguimos uma nova regra para a aposentadoria que vai beneficiar milhares de trabalhadores. Entre elas, ou milhões de trabalhadores. Entre elas, por exemplo, vai contar para a Previdência Social o tempo que o trabalhador ficar no seguro-desemprego. Vai contar, inclusive, a vida que não conta hoje. Vai contar, nós vamos congelar a expectativa, a tábua de expectativa de vida, que aquilo é uma verdadeira desgraça, porque normalmente o trabalhador, você já deve ter ouvido falar disso, vai se aposentar, chega lá e o INSS fala, falta um tempinho. Só que ele já perdeu o emprego e ele não consegue se aposentar e não consegue entender porque não se aposentou. Isso é a tal da tábua de expectativa de vida. Tem até uma piada sobre isso. Não é bem piada, não, é uma coisa mais ou menos séria. Eles dizem que a expectativa de vida no Brasil vem crescendo muito, né? Lá no início do século XX, as mulheres viviam em média 36 anos, os homens viviam 32. Isso já está hoje em 68 para os homens, né? E 77 para as mulheres. E as mulheres cuidam mais que nós, né? Dizem que daqui a 150 anos, daqui a 50 anos, os homens vão viver em média 150 anos. Mas as mulheres não vão morrer mais. Então nós congelamos a expectativa de vida, que dá 2 meses por ano. E por isso que as pessoas não conseguem se aposentar. E garantimos uma nova média de 94 para cá, de 80 para 70. Isso vai dar um aumento nas aposentadorias até 28%. E conseguimos também uma coisa que o Igor não gosta muito, garantir o emprego dos trabalhadores faltando um ano para se aposentar. No comércio é 2, então já está falando. É que nós brincamos, né? Porque são muito poucas categorias que têm esse benefício, mas o comércio e metalúrgico já tem. Mas a grande maioria dos trabalhadores não tem e normalmente perde o emprego e não consegue se aposentar. Enfim, comércio, então tem uma luta pela frente, né? O Coca com certeza está vindo de um partido que vai precisar muito de você, da sua sabedoria, né? Do teu entendimento como professor, e tenho certeza que isso vai nos ajudar muito no Congresso Nacional. Porque, primeiro, para ajudar a região. Né? Essa cidade precisa ter um deputado para valer no Congresso Nacional. E tenho certeza que você vai fazer esse papel, vai nos ajudar a crescer o partido aqui, melhorar a impressão que as pessoas têm do nosso partido. E tenho certeza que você vai ser um grande deputado, porque não só por esse estado presente, mas principalmente pelo teu trabalho e pela tua experiência. Enfim, companheiros, como eu vou ter que ir para Votuporanga, e era para estar lá às 10 horas, né? Vou chegar só umas 2 horas e meia atrasado. Tá, eu quero dizer também, companheiros, lembrando, nós temos uma convenção do PDT. O PDT aqui em São Paulo sempre foi provisório, né? Nunca teve diretório. Nós estamos então fazendo a convenção do PDT no próximo dia 3, agora 3 de outubro, lá em São Paulo. Todos estão convidados. Se não forem convidados, ainda já estão convidados. Mas eu quero convidar o Coca para fazer parte do nosso diretório estadual.
Então nós queremos que o Código venha para que a gente possa nos ajudar na organização do partido, mas principalmente